Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal, sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, iniciando aqui com o índice Bovespa, fechou o dia de hoje com uma leve queda de 0,18%, cotado a 136.865 pontos. O índice está numa tendência de queda, tá? A média móvel de 9 períodos está virado para baixo. Então, um cenário de curto prazo continua com viés de baixa aqui para o índice, tá? O índice que vem oscilando, né, nas últimas semanas, uma região aqui entre os 136 mil e os 140 mil pontos, tá? Então, é até plenamente possível, né? Ele volte à região de 140 mil pontos novamente, após ter tocado aqui a região dos 136 mil pontos nos dias anteriores. Mas, claro, com esse viés de baixa, né? Tendo em vista que a média móvel de 9 períodos está virado para baixo aqui. Seguindo, tá? Com os ativos da carteira do canal, começando com o Banco do Brasil. Fechou o dia de hoje com uma alta de 0,60%, cotado a R$ 21,73. Segundo dia seguido de alta aqui em Banco do Brasil. Média móvel de 9 períodos virado para cima. Tá? Essa média móvel virou para cima no dia de ontem. Então isso indica, né, no curto prazo, uma tendência de alta aqui em Banco do Brasil. Tá? Após toda essa sequência de queda, né, estava na hora realmente dos preços começarem a dar uma estabilizada. Existe então essa região de suporte aqui em 21,01 e existe essa região de resistência aqui na região dos R$ 22, tá? Que foi esse topo aqui anterior, né? Da semana passada, tá? Então agora a gente tem que torcer para o Banco do Brasil conseguir romper essa região de resistência aqui nos R$ 22, para ele poder vir buscar aqui os R$ 22,50, os R$ 23, tá? Ele fez aqui um sinal, né, de fundo duplo. Isso indica, né, um esgotamento da baixa, tá? E pode indicar uma retomada da alta ou até mesmo uma estabilização, uma lateralização aí nos preços, tá? Vamos torcer para que haja uma recuperação, né? Para aí sim depois os preços darem uma estabilizada. Eu acredito que os preços só vão voltar a se recuperar de forma mais expressiva quando o Banco do Brasil divulgar os resultados, né, do próximo trimestre. Se os resultados forem bons, satisfatórios para o mercado, né, acho que aí sim os preços têm condições de realmente buscar novas altas, até a região dos R$ 25, R$ 26, tá? Caso contrário, os preços vão ficar estabilizados nessa região aqui, tá? Eu não acredito que o Banco do Brasil vá cair mais do que já caiu, tá? O Banco do Brasil veio com uma queda bem expressiva, né? Saiu lá da casa dos 29, 30 reais para a região dos 21, né? É uma queda que a gente não observava aí desde a época da pandemia, tá? Então, levando-se em conta que o Banco do Brasil não teve prejuízo no trimestre passado, né? Mas sim apenas um indicativo de um aumento da inadimplência por parte principalmente do setor do agro, tá? Não é de todo modo um resultado, digamos assim, um resultado ruim, né? Ele foi abaixo das expectativas, eu diria. Porque apesar desse indicativo, né, de aumento da inadimplência, o Banco do Brasil ainda assim lucrou na casa dos 7 bilhões no primeiro trimestre. Está aí entre os top 5 maiores lucros do trimestre na Bolsa de Valores brasileira, né? Então, a meu ver, essa queda toda que a gente observou aqui foi exagerada, tá? Não era para ter caído tanto assim. Para nós, que somos investidores de longo prazo e não nos deixamos levar, né, por essas oscilações de curto prazo,
Para nós, essa queda mais expressiva tem sido muito positiva, no sentido de que a gente está podendo comprar mais ações do Banco do Brasil a um preço mais interessante, né? No mês de junho agora eu fiz uma compra, né, de um lote aqui em Banco do Brasil. Agora na semana que vem, no dia 1º de julho, eu vou fazer um novo aporte aqui em Banco do Brasil, muito provavelmente. Isso vai me permitir vir reduzindo o meu preço médio, tá, para patamares mais inferiores. E aí, quando o Banco do Brasil de fato se recuperar, a gente vai ter aqui vai estar melhor posicionado, né, no banco. Isso vai nos gerar, vai maximizar a nossa performance na operação. Então, meu preço médio aqui está em R$ 26,14. Estou tendo nesse momento um prejuízo de em torno aí de pouco menos, um pouco mais, na verdade, de R$ 4,00, né? Um pouco mais de R$ 4,00 por ação, em torno de R$ 4,50 mais ou menos de prejuízo por ação, tá? Mas com a expectativa de que o Banco do Brasil possa realmente se recuperar um pouco aí nas próximas semanas. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou o dia de hoje com uma queda de 0,70%, cotado a R$ 11,40. Tendência de queda em Banrisul, né? Média móvel de 9 períodos virado para baixo. Vamos torcer para que Banrisul não perca essa região aqui de suporte, tá? Senão isso pode indicar que os preços podem vir, inclusive, para essa região aqui da média móvel de 200 períodos. Meu preço médio está em R$ 10,37. Então, apesar de toda essa queda que a gente vem observando aí nas últimas semanas aqui em Banrisul, ainda assim, eu estou com um lucro de mais de R$ 1,00 por ação aqui em Banrisul. Seguindo com o Bradesco, fechou o dia com uma leve alta de 0,12%, cotado a R$ 16,57. Vamos ver a média móvel aqui de 9 períodos. Está virado para cima, tá? Então indicando aí uma tendência de alta aqui em Bradesco, tá? Bradesco que deu uma pequena corrigida aí nos últimos dias e agora está ensaiando uma recuperação novamente, para quem sabe vir testar, né, essa região de resistência aqui em R$ 17,01. Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Então estou com um lucro aí de mais de R$ 5,00, né? R$ 5,20 para ser mais exato. Um lucro de R$ 5,20 por ação aqui em Bradesco. Performance muito positiva, um resultado bastante satisfatório. Mas eu acredito que o Bradesco ainda tem chances de subir ainda mais nas próximas semanas. Banco BMG. Banco BMG, depois de uma sequência preocupante de quedas observada nos últimos dias, hoje a ação subiu bastante, né? 4,84%, cotado a R$ 3,68. Média móvel de 9 períodos virou para cima. O preço também de fechamento foi superior à média móvel de 200 períodos, que pode indicar, né, que os preços vão voltar a ser negociados nessa região aqui acima dos 13,70, tá? Nas próximas semanas, eu diria. Tá? Agora, o que causou, né, essa alta no dia de hoje, tão expressiva aqui em Banco BMG, tendo em vista que o viés era de baixa, né, nas últimas semanas, desde meados de maio, né? Olhando aqui no site de RI do Banco BMG, eles anunciaram no dia de ontem, né, quinta-feira, um programa de recompra de ações. Tá? Então vamos dar uma lida aqui juntos. Saiu um comunicado, né, um fato relevante, foi divulgado ontem à noite no site do Banco BMG, e eles dizem assim, ó, o Conselho de Administração do banco, né, deliberou aprovar um novo programa de recompra de ações, que passará a vigorar a partir de 27 de junho de 2025, ou seja, já está valendo a partir de hoje, autorizando a aquisição de até
12 milhões e 900 mil ações preferenciais de emissão própria sem redução do valor de capital social, correspondentes a até 10% das ações em circulação, reduzido do número atual de ações em tesouraria para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no mercado, ou ainda pagamento de remuneração a executivos e demais beneficiários do banco no âmbito de planos de incentivo de longo prazo do banco, consoante disposto nos parágrafos tal do CVM, né? Continuando, as operações de aquisições serão efetuadas na Bolsa de Valores, então do dia 27 de junho de 2025, hoje, portanto, até 21 de dezembro de 2026. Então, o banco fez esse comunicado ontem à noite, anunciando esse programa de recompra de ações, que totalizam cerca de 10% das ações em circulação da empresa, né? Isso é um percentual bastante expressivo, tá? E a recompra de ações, ela é interessante para o investidor, porque como ela diminui a quantidade de ações em circulação, ela tende a valorizar o preço das ações no médio e longo prazo, tá? Tendo em vista que a oferta de ações diminui, né? Isso faz com que, naturalmente, né, os preços tendem a subir ao longo do tempo. E isso é uma forma de remuneração ao acionista, tá? Além disso, obviamente, o acionista, né, a pessoa que tem ações da empresa, ele vai percentualmente ter uma participação maior no quadro societário da empresa, né? Tendo em vista que o número total de ações em circulação vai diminuir, né? Então o percentual que a pessoa tem em ações em relação ao total de ações da empresa, ela vai aumentar, né, a participação. Isso também é interessante para o investidor e esses dois pontos acabam animando, né, os investidores e possivelmente foi isso que fez com que as ações do Banco BMG subissem nessa magnitude no dia de hoje, tá? E acredito que nos próximos dias tem chance dos preços subirem mais ainda, tá? É um programa de recompra de ações que vai se estender aí por cerca de 1 ano e meio, né? E como os preços do Banco BMG são bem baixos, né? Inferiores aí a R$ 4, acredito que tem potencial, né? Tendo em vista que o percentual do programa de recompra está limitado a até 10% das ações em circulação, né? Ou seja, é um percentual relevante, né? Então, acredito que isso vai puxar, ao longo dos próximos meses, os preços dos papéis para cima, tá? Então, vamos seguir monitorando isso. Acredito que a gente tende a se beneficiar bastante desse anúncio que foi divulgado pelo banco no dia de ontem, tá? Meu preço médio aqui em Banco BMG está em R$ 3,85. Então, estou tendo um pequeno prejuízo, né, aqui nessa operação. E o Banco ABC Brasil fechou o dia em alta de 0,95%, cotado a R$ 22,20. Então, ele fechou nas máximas, né, desse período aqui. Não rompeu, né, ainda não ultrapassou a máxima do dia de ontem, mas pelo menos encerrou nas máximas de todo esse período anterior aqui, né? Banco do ABC Brasil que divulgou, né, anunciou nessa semana o pagamento de proventos, cuja data com é na próxima segunda-feira, né? Então isso também animou os investidores, por isso que os preços do Banco ABC Brasil subiram nesses últimos dias. Então isso também a gente está se beneficiando, né, dessa situação aqui, tendo em vista que o nosso preço médio aqui em Banco ABC Brasil está em R$ 21,64, tá? A tendência aqui, né,
A tendência aqui em Banco ABC permanece sendo de alta, a média móvel de 9 períodos está virado para cima. Então, acredito que agora a gente é só ir surfando na onda desse movimento altista aqui, tá? E torcer, né? Seguir torcendo para o banco continuar subindo aí para casa dos 26, 22,60, 22,80. Acredito que tem potencial para isso. Estou tendo um lucro aqui nessa operação de em torno aí de 50, 60 centavos, né? 60 centavos por ação. Analisando aqui a nossa planilha de controle dos ativos, considerando então o fechamento das cotações no dia de hoje, estou tendo um prejuízo aqui de 16% em Banco do Brasil, 4% de prejuízo em Banco BMG. E em relação aos lucros, né? 45% de lucro no Bradesco, 9% em Banrisul e 2% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está caindo 7,68%, que dá um prejuízo de 310,40. Em relação às rentabilidades, tendo uma rentabilidade negativa aqui de 10% em Banco do Brasil e 2% em Banco BMG. E na parte positiva, né, 46% de rentabilidade em Bradesco, 14% em Banrisul e 2,5% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está com uma rentabilidade negativa aí de 3%, que dá um valor aqui de R$ 124,14 negativos. Então, no dia de hoje, o patrimônio da carteira do canal encerrou o dia com R$ 3.728,88, que dá uma variação positiva de 0,84% e R$ 31,24. Como o Ibovespa caiu hoje 0,18%, hoje foi um dia bem positivo aqui para a carteira do canal. A gente conseguiu bater o índice na casa aí de 1,02%. Então foi um dia hoje positivo. A gente subiu, né? A gente teve uma valorização da nossa carteira e ainda por cima conseguimos bater o índice. Nessa semana, foi uma semana positiva, né? Depois de tantos dias seguidos aí de queda, né? A gente observar aqui nos 5 dias da semana, a gente teve 3 dias de lucro e apenas 2 dias de perda, tá? Enquanto que o índice subiu apenas em 2 dias, tá? Que foi a terça e a quinta. E além disso, né, a gente conseguiu bater o índice 2 vezes, aliás, 3 vezes nessa semana, tá? A gente só perdeu, né, na segunda e na quinta para o índice. Então, foi uma semana positiva, né, tendo em vista que a gente conseguiu aí ter 3 dias vencedores, né, em relação ao índice. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.